Bom dia, pessoal do YouTube, meus amigos que fazem sobrevivencialismo, meus irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor a todos. Estou pedindo licença para entrar mais uma vez na sua casa, né? Com o amor de Cristo, que excede todo entendimento, através do Espírito Santo que habita em nós, né? É um prazer poder falar com você, compartilhar algumas coisas. E vou dizer mais uma: não é obrigado você aceitar o que eu estou dizendo aqui. É mais uma forma de provocar a você ir também ler as Escrituras, crer no Filho de Deus, né? E depois responder para mim: missionário Nildo, não concordo com você nisso, nisso e nisso. Talvez eu tenha muito para aprender com você, né? Então é isso aí. Estou tomando minha xícara de café. Gosto demais de café, é muito bom o café, tá? Nós vamos falar hoje na continuidade do sistema religioso, que as Escrituras deixam bem claro isso. O próprio Jesus Cristo deixava isso bem claro quando os judeus iam perseguir ele, e ele falava: sinagogas de Satanás, homens religiosos, os escribas, fariseus. Hoje não é só a nação judaica que é religiosa, não é? Nós sabemos que o judaísmo ele foi dividido, e hoje agora o Islã, né, também é da descendência do judaísmo, dos hebreus. Aí depois entrou na jogada o catolicismo, né? E aí teve a parte de Martinho Lutero, que fez toda aquela revolução, né? E o cristianismo quase se perde. Mas aí Deus começou a levantar homens novamente na terra para traduzirem as Escrituras, né? Para cada língua e cada nação, né? Mas sem perder a originalidade. Então, o que eu vou falar aqui? O sistema político, desde a fundação do mundo, ele existe, né? Porque se você pegar a passagem de Abraão, né, que o homem ficou sem conversar com Deus durante 430 anos, é um período muito longo, né? E por causa da desobediência, por causa da falta da adoração a Ele, né? Quando Ele fez o mundo, né? Criou a terra e o mundo estava aqui, que era Lúcifer, as trevas. Deus começou a fazer as coisas certinhas. Ele foi lá e interrompeu o plano de Deus para a humanidade, mas aí Ele prometeu no Jardim do Éden que o Jesus Cristo, o Filho dele, viria à terra e iria esmagar a cabeça dele. Essa parte aqui eu quero ter um dia para falar com você sobre isso, porque essa guerra não começou foi aqui na terra, ela começou nos céus. Mas outro dia eu falo sobre isso. Então o sistema veio se arrastando ali, né? Porque o diabo, Satanás, ele queria colocar o sistema dele para que as pessoas parassem de crer e de seguir o Criador, né? E ele sempre anunciando através dos profetas a vinda do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Para quê? Para resgatar os seres humanos, né? E voltar a ter comunhão com Ele. Você pega a vida de Abraão, tem uma contenda. Abraão, né? Contenda com as pessoas perseguindo ele, as outras nações perseguindo ele, tudo por causa de quê? Do sistema. O sistema do mundo, o sistema religioso, o sistema do poder, para ver quem pode mais, né? Até hoje isso acontece na Palestina, né? Com Israel, aonde os outros países lá das 12 tribos também se envolvem nesse conflito. Então, continua no sistema religioso, né? Pega a vida de Moisés, porque Abraão teve conflito, não teve? Teve. O próprio sobrinho dele teve conflito com ele.
Sistema religioso, né? Não é o sistema de Deus. O sistema de Deus é amar, é dividir, não é? É ajudar, é prosperar, né? Moisés sai para ir no monte conversar lá com Deus. Quando volta, o irmão dele fez outro sistema. Qual é o sistema? De adoração ao mundo. O sistema onde ele fez um bezerro de ouro, junto com a irmã dele, com os outros religiosos, dividiu e rachou o povo no meio. Continua do mesmo jeito. O sistema do mundo, aonde o sistema religioso foi implantado pelo próprio Satanás, para dividir as pessoas com placas de igreja, com religiões. Não, Deus não é uma religião. Jesus Cristo não é uma religião. A palavra de Deus, o mapa, as escrituras, não é uma religião. Aqui é o livro do início, do meio e do fim, aconselhando o ser humano a ser uma pessoa boa aqui na terra, a seguir o plano que ele deixou para nós, amando a Deus sobre todas as coisas, obedecendo o seu Filho Jesus Cristo e amando o próximo. Fácil. Deixando ser guiado pelo Espírito Santo, o guia do mapa. Ok? Então, se você pegar no contexto do Velho Testamento, sempre os conflitos. Aí pergunta assim: Deus mandou matar muita gente. Sistema religioso. O diabo sempre se levantando contra o povo de Deus. Vai ser assim sempre, até a volta de Cristo, né? Até o Armagedon. Sistema religioso. O que predomina hoje? Sistema religioso, né? Nós sabemos que tem um homem que ele entra em qualquer nação do planeta e ele fala o que ele quer e todo mundo fica calado. Sistema, a mesma coisa do Império Romano, mesma coisa, só mudou o nome, não é? E os presidentes, que são os reis, né, da atualidade, né, os imperadores, sempre com o mesmo sistema religioso. Cada um tem a sua religião, cada um adora o seu Deus, mas deixa de adorar o Deus verdadeiro, o Criador. Então nós vamos falar dessa parte hoje, do sistema religioso, do sistema do mundo, sistema político, que Jesus Cristo nos deixa aqui, nos advertindo. O apóstolo Paulo também faz algumas advertências muito boas, mas também tem um sistema guiado pelo Espírito Santo de Deus. Primeiro eu vou apresentar o Espírito Santo para vocês hoje, tá bom? Nós vamos falar do sistema religioso, do sistema do mundo, mas eu vou apresentar a vocês quem é que pode nos guiar para nos tirar desse sistema e você entrar no sistema das Escrituras, no sistema messiânico, no sistema de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador das nossas vidas, ok? Vamos mais um gole. Ok, duas versões eu vou usar, uma linguagem mais simples de entender e a linguagem tradicional, ok? Tem uma passagem em Timóteo, vamos abrir aqui para começarmos. O apóstolo Paulo falando para Timóteo. Timóteo era o aprendiz do apóstolo Paulo, não é? Segunda carta a Timóteo, né? Em que ele adverte Timóteo. Naquela época ele estava advertindo Timóteo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo conhecia muito bem o sistema. Ele fez parte do sistema religioso. Ele mesmo diz: eu era fariseu dos fariseus, hebreu fariseu dos fariseus. Então imagina o que o apóstolo Paulo fazia para defender a lei, para defender o sistema religioso. O cara não pensava em nada não, ele ia para cima. E hoje você vê os conflitos que tem entre o catolicismo com o cristianismo, com o evangelho. Um fala de uma coisa, outro fala outra, outro se ofende, outro se levanta. Se brincar, sai guerra, né? Como o catolicismo há anos atrás, no início, 300 anos depois de Cristo, né? Mandou todo homem que confessava a sua fé
a Santa Inquisição. Eu não vou falar disso não, para ninguém ficar com raiva de mim, porque está no sistema católico ainda, ou no sistema dos homens, não é? Sistema religioso, dentro do sistema do mundo. Eu não quero falar isso para que você não se aborreça comigo, tá bom? Eu estou querendo esclarecer sobre os sistemas que tem hoje, que é guiado pelo sistema do mundo, o sistema do maligno, luciferiano. Eu quero mostrar para você que tem um Espírito Santo que pode nos guiar em toda a verdade dentro do padrão messiânico, Jesus Cristo, o Filho de Deus, tá bom? Em 2 Timóteo aqui, o apóstolo Paulo falando, ele não está falando só com essa época, ele estava falando desde a época dele, o que estava acontecendo naquela época. 2 Timóteo, no capítulo 3, no versos 1, na versão tradicional, diz assim, ó: sabe, porém, isto, ponto e vírgula, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Ele já está dizendo que o tempo vai ficar difícil. Ele não diz para quem, diz para todos. Mas um tempo difícil significa que ele vai permanecer, vai vir outro tempo depois. Pois os homens serão egoístas. Uma pessoa que é egoísta, de que sistema ele é? Uma pessoa é egoísta, mas ele não disse a categoria da pessoa. Qualquer pessoa pode ser egoísta. Aí ele diz: avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, tem pouco, né? E ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si. Parece uma pessoa bem carnal, não é? Cruéis, inimigos do bem, está dizendo que é inimigo de Deus, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres que amigo de Deus, tendo forma de piedade ou de piedoso, negando-lhe, entretanto, o poder. Qual o poder que ele está falando aqui? O poder da piedade. Ok? Está tendo forma de piedade, mas negando ela, negando o poder da piedade. Aí ele continua dizendo: foge também destes. Aí ele continua: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. Está falando do sexo masculino aqui, mas nós sabemos que pode ser o contrário também, o sexo feminino. Está cheio dessa maldade também. Porque uma pessoa que ele é assim, ele é carnal, ele é do sistema religioso carnal, sistema do maligno. A carne é que reina, não são os pensamentos dele guiados pelo Espírito de Deus, que guia o Espírito dele para fazer as coisas do bem, para ajudar o seu próximo. Agora vamos ver na outra versão. Eu acho legal essa versão aqui. Diz assim: os últimos dias. Lembre disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes aos seus pais, não terão respeito pela religião, não terão amor pelos outros, serão duros, caluniadores, incapazes de se controlarem, violentos e inimigos do bem. Serão traidores, atrevidos e cheios de orgulho. Amarão mais os prazeres do que a Deus. Parecerão ser seguidores de uma religião, mas com as suas ações negam o verdadeiro poder dela. Eita Jesus Cristo! Está vendo essa versão?
Fiquem longe dessa gente. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas que estão cheias de pecado e que são levadas por todo tipo de desejos. Então agora eu vou dar uma pausa aqui e volto para a segunda parte, ok? Para não ficar cansativo. Vamos lá.